Estamos ao vivo, já ativei aqui meu microfone. Acho que, Anderson, seu microfone aqui do YouTube está desligado. Boa, agora sim. Perfeito. Vamos começar, então, o nosso tema aí que... Ó, tá dando microfonia, gente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai encerrar ali no Instagram e a gente vai vir aqui para o YouTube. Então, vem para cá assistir com a gente e não perde essa live que vai ser super bacana. Vamos lá. Bora. Pronto? Estou aqui. Agora vai. Então, vamos focar aqui agora 100% no nosso conteúdo do YouTube e compartilhar com o pessoal tudo que a gente tem aí de rico e de bacana para conversar hoje sobre o assunto como investir nos Estados Unidos com segurança e tudo que eles precisam saber para fazer isso. Acho que até para a gente começar, é legal a gente se apresentar, né? Contar um pouquinho aí quem somos nós, o que a gente faz aí nesse mercado para as pessoas se familiarizarem com a gente. Então, eu vou até começar me apresentando, depois eu passo a palavra para você. Eu sou a Camila, eu sou sócia e proprietária da Imobiliária Casa Noble. Eu trabalho aqui com toda... Eu tenho um posicionamento estratégico dentro da empresa, então eu sou CEO e também sou diretora de marketing e responsável pelos negócios internacionais dentro da imobiliária. E aí que fez com que a gente se conectasse com o Anderson, né? Que é o nosso parceiro ali nos Estados Unidos. A Casa Noble é uma imobiliária focada em compra e venda de imóveis de alto padrão. Aqui no Brasil, a gente trabalha especificamente com a região da Granja Viana, Vargem Grande Paulista e arredores. E a gente tem essa frente aí de negócios internacionais também para ajudar os brasileiros que querem comprar fora do país e não sabem por onde começar. Então, acho que essa é a Casa Noble, né? E passo a palavra para você, Anderson, para você se apresentar um pouquinho também. Legal, obrigado. Bom, eu moro aqui nos Estados Unidos, eu moro na cidade de Orlando, né? Provavelmente muitas pessoas conhecem. Para quem não conhece, vem para cá, que esse lugar é maravilhoso, né? Aqui não é só parque, mas tem outras coisas muito gostosas. Então, eu moro aqui nos Estados Unidos já há 8 anos. Eu aqui nos Estados Unidos eu sou construtor e sou business broker e realtor. Então, o que significa isso? Como construtor, hoje a gente constrói só residências, né? Muito residência e alguma coisa de comercial. Como business broker, nós temos licença hoje para poder fazer venda e compra de negócios, empresas e tudo mais. E como realtor, né, a licença contempla hoje toda a Flórida para comercializar qualquer tipo de imóvel, né? Seja imóvel comercial, residencial, industrial, né, imóveis voltados ao agrobusiness e aí vai. Então, nós temos hoje, né, uma amplitude de fato grande aqui em toda a Flórida. Se a pessoa busca imóveis em outros estados, nós temos parceiros que podem atender outros estados, porque as licenças nos Estados Unidos são por estado, né? E a nossa é da Flórida. Perfeito. Então, hoje atuamos dessa forma e vai ser um prazer enorme bater esse papo com você, né? Você como nossa parceira, a Casa Noble como nosso parceiro no Brasil, a gente vem realmente tentando, né, levar para as pessoas, levar o conhecimento de como é fácil adquirir um imóvel nos Estados Unidos, como é fácil esse processo todo, né, e tentar quebrar um pouco de alguns paradigmas, né, as pessoas, não, mas é muito difícil. Não, vamos falar sobre isso, vamos explicar, vamos mostrar que se a pessoa pretende diversificar, se pretende ter um investimento aqui, os caminhos não são complicados e a gente pode ajudar. Então, isso. Perfeito o que você falou, e acho que só vou complementar que você é ex-granjeiro, então você já morou aqui na região, né, por muitos anos, já morou aqui na Granja Viana, já conhece da Granja Viana e agora especialista ali em Orlando, né? Então acho que isso é super legal da gente falar para o pessoal também. E eu acho uma coisa engraçada. Desculpa, Camila. Desculpa. Não, por favor, eu ia comentar que justamente foi numa conversa como esta que eu vim para os Estados Unidos, né? Havia uma pessoa na época explicando sobre investimentos nos Estados Unidos e sobre a possibilidade, né, disso tudo também da gente morar nos Estados Unidos. Foi numa reunião naquele restaurante, eu não sei mais se tem, eu estou desatualizada, né, Camila? Mas é aquele, acho que era Tantra o nome do restaurante. Fechou, né? Não tem mais. Faz tempo mesmo. Então, ele foi lá e aí eu né, me deparei com uma situação nova e falei, não, a gente quer isso. E temos condições de poder planejar, né, a nossa ida. E aí tem toda uma história para te contar sobre isso, mas de verdade tudo começou num bate-papo como esse, né? Espero que outras pessoas se espelhem nisso e
e que também tomem decisões boas para a vida delas aí. Excelente, porque eu acho que uma coisa, né, que o pessoal realmente, quando fala de Orlando, quando fala de comprar, investir um imóvel nos Estados Unidos, parece intangível. Parece, meu Deus, é em dólar, é impossível, eu teria que comprar no cash, né, à vista. E tem N formas, N possibilidades, e é muito disso que a gente vem aqui, né, para compartilhar com o pessoal. Eu acho que até antes da gente conversar mesmo sobre o que a gente se propôs a falar hoje, eu acho que é legal a gente compartilhar, né, que a gente está abrindo esse projeto de realmente trazer conteúdo de qualidade, conteúdo que ajude as pessoas a terem segurança e propriedade na hora de decidir investir nos Estados Unidos, né? Então essa é a nossa primeira live, mas a ideia é que a gente tenha lives recorrentes com assuntos diversos, com assuntos que os nossos próprios clientes e espectadores aqui tragam para a gente que querem, né, assistir, que queiram saber mais. E a ideia é que a gente traga muito conteúdo rico, muita troca de uma pessoa também que é especialista aí no mercado de Orlando, né? Então acho que isso é legal da gente abrir e já falar para o pessoal. Muito legal mesmo, porque, Camila, assim, a gente sente, né? Eu, tanto quanto você, a gente vem acompanhando muito, né? Um movimento muito grande, né? De interesses hoje pelos Estados Unidos, até por situações político-econômicas. As pessoas hoje precisam de um canal como esse. Elas precisam de um canal que seja um canal de informação precisa, de informação coerente, né? Porque aí você consegue dar para essas pessoas a capacidade de elas poderem tomar a melhor decisão para a vida delas. Né? Então, a gente, de verdade, eu adorei, né? Quando você trouxe essa ideia de a gente poder estar regularmente falando, porque isso vai trazer esclarecimento, Camila. Você não sabe, as pessoas são... Eu era carente. Se eu tivesse uma pessoa como eu e você, na época que eu cheguei aqui, eu não teria errado tanto, eu não teria perdido duas coisas preciosas, duas coisas preciosas, que é tempo e dinheiro, né? Então, são duas coisas que difícil. O dinheiro você ainda pode recuperar, mas o tempo não. O tempo você perdeu. Então, eu tenho muita certeza de que esse bate-papo vai ser esclarecedor e estou até ansioso aqui para poder contar muita coisa que seja boa aí para as pessoas. Vamos lá. Boa. E aí, então, falando do que a gente vai falar hoje, né? Eu acho que é legal a gente pontuar aqui com o pessoal qual é o foco dessa live de hoje. Então, hoje a gente vai falar sobre os pontos principais, primordiais e a base que todo mundo precisa ter para tomar essa decisão, né, de ir morar ou de investir nos Estados Unidos. Eu acho que até para iniciar esse assunto, conecta muito com o que você falou aqui no começo, da experiência que você teve, né? Então, você tinha a intenção de ir para Orlando, ir para outro país, morar, né, em outro país, e você também não tinha essa base, não tinha essa estrutura, e você teve uma experiência que eu acho que é até legal de você compartilhar, a gente abrir falando sobre isso, e a gente trazer nesse vídeo os pontos, assim, principais que as pessoas precisam olhar na hora de fazer esse investimento. Legal, boa, vou contar. Então, eu tô aqui há 8 anos, tá, Camila? Então, eu já comentei isso no início, 8 anos que a gente vem passando por uma experiência incrível aqui dentro, aprendendo muita coisa, entendendo como esse país funciona. O que me trouxe para cá, primeiro eu era empresário no Brasil, sempre fui executivo de multinacional, morei em vários países pelo mundo, né, muitos lugares diferentes, e aí chegou uma hora que eu tinha uma empresa no Brasil e eu falei, esse negócio não está bom, o país estava num ritmo que não nos interessava mais continuar investindo ali como empresário. E aí a minha mulher, que né, tem uma visão também espetacular, ela falou, não, vamos de férias um pouco, olhar, né, os Estados Unidos como opção, e numa dessas férias que nós viemos para cá, a gente resolveu comprar um imóvel, né? E aí nessa história de comprar um imóvel, a gente tinha participado de uma palestra no Brasil que nos falava muito sobre morar aqui e tudo mais, aquilo nos aqueceu, e eu falei, não, vamos comprar. E aí compramos um imóvel e logo em seguida a Renata já começou a fazer, minha esposa, começou a fazer uma pressão enorme de, não, quero ir para lá, vamos morar lá. Eu falei, não, peraí, eu tenho uma empresa aqui, eu tenho 100 funcionários nessa empresa, não posso. Não, eu vou antes. Então ela foi o homem da casa, né? Ela falou, não, eu vou antes. E ela veio com coragem para cá um ano antes e eu ficava naquele bate e volta a cada 25, 30 dias, né? Uma loucura. E aí, um fato que acelerou tudo isso, infelizmente, né, um fato não positivo, que foi eu ter passado por uma situação aí horrível de
de assalto, com coisas muito ruins. Inclusive, foi numa época que a Renata foi para o Brasil para visitar os pais. Eu falei, não, vem para cá e na sequência eu volto com você, depois eu venho de novo. E aí, nisso, eu acabei naquele dia pegando um táxi para ir trabalhar, e aí me pegaram num táxi, né, aquelas cenas horrorosas, arma, pressão, não sei o quê, atiraram no taxista que estava comigo. Então, uma cena de horror, plantou-se aquilo na minha cabeça como eu tenho que tomar decisão imediata e para tudo, porque eu não posso deixar a minha família exposta a isso em hipótese alguma. Então, aquilo, Camila, acelerou o meu processo. Naquela semana, eu fiz a Renata voltar, tomei a decisão de ficar, né, já resolver o que eu tinha que resolver, que era um processo de fechamento de venda da minha empresa, e de lá para cá, eu assumi o meu papel aqui nos Estados Unidos, né, de ser realmente um estrangeiro que quer aprender e que quer construir, né? Aí a segunda parte disso é assim, isso aqui é um país incrível, mas às vezes a gente chega aqui, vai ser tudo fácil, porque eu sou bom no Brasil, eu faço no Brasil, e a história aqui é um pouco diferente, os hábitos de consumo são diferentes, a língua é diferente, a cultura é diferente, os hábitos de consumo propriamente dito são muito diferentes, né? Então a gente tem que aprender tudo isso, e às vezes esse processo ele faz com que você tome um tempo muito grande se você vem despreparado, como foi o meu caso, porque eu vim achando que ia ser fácil, seguindo na minha área, e aí chegou um momento que eu falei, opa, para tudo, porque não vai ser na minha área e não vai ser do jeito que eu acho certo, porque senão do meu jeito talvez não vá funcionar aqui e eu tenho que me adaptar. E aí começa um processo muito grande, né, Camila, de adaptação, para você aprender cultura, aprender a lidar com o consumo aqui, a se posicionar, né? E aí eu encontrei o mercado imobiliário como um mercado de altíssimo potencial, e eu falei, não, é por aqui que eu vou, e aí comecei a jogar todos os meus esforços em cima disso. Mas é engraçado, Camila, porque eu criei na minha cabeça um negócio que eu chamo de ciclo do 7, né? O ciclo do 7 é assim, você chega aqui nos primeiros 7 meses, é só alegria. Você vai viajar, você vai passear, você vai no parque, você vai conhecer gente, você vai em reuniões, você faz tudo, é uma delícia, você se diverte nesse país, é um espetáculo, você vai para outros estados, é lindo. Aí, os próximos 7, você começa a se questionar, fala, putz, o que eu estou fazendo aqui? Né? Porque eu preciso gerar dinheiro aqui, eu preciso dar continuidade, eu preciso, então você começa a se questionar. Se nesse segundo ciclo você encontra o caminho, o terceiro ciclo é para colher o resultado disso. Se você não encontra, normalmente no terceiro ciclo a pessoa está voltando. Putz, não deu certo, esse país não é para mim, a minha mulher não gosta, meu marido não gosta, que esse é um ponto, Camila, que as pessoas não se dão conta. Mas se quando você vem para cá, apenas um do casal quer vir para cá, isso não dá certo. Né? A gente tem que ter a cabeça do casal ou da família no mesmo alinhamento, porque aqui, se vem desse outro jeito, ele acaba tudo aqui. Não tem jeito, não consegue. Sinto falta da minha mãe, sinto falta da minha avó, sinto falta. Vai dar problema porque você não veio com a cabeça de desenvolver e começar uma nova vida. Aqui é uma nova. Tudo aqui zera, Camila. Você zera seu ponteirinho aqui, joga tudo para baixo e começa, né? E aí vai aprendendo e tudo mais. Então, essa é a minha história aqui, né? Eu venho aprendendo, todo dia é um aprendizado. Hoje eu encontrei um posicionamento, né? O mercado imobiliário é um mercado que eu realmente me identifiquei e a gente vem investindo muito nisso. Eu te falei, como construtor, como um agente imobiliário. Então, a gente hoje vem participando de um processo grande de crescimento. Hoje, como construtor, a gente está hoje com projetos, Camila, que eu talvez seja o único brasileiro no mundo envolvido com projetos desse tipo, né? Que são de imprimir casas, né? A gente não constrói casa, a gente imprime casa. Que loucura é essa, né? Pois é. Então, a gente está fazendo uma revolução aqui no sistema de construção nos Estados Unidos, né? O que é gratificante para caramba. Então é isso. Essa é a minha história. Falando com um apaixonado por Orlando, né? Então, acho que isso já é um ponto, assim, de principal, né? Que eu acho que falar com alguém que ama morar aí, né? E que é especialista aí, traz mais essa credibilidade, essa segurança. Eu sou apaixonada por Orlando também, eu amo esse lugar, né? Não tive a oportunidade de morar ainda, mas eu conheço, adoro, vou com frequência, então acho que isso é
é um lugar realmente do coração, é um lugar mágico, né? É um lugar Aqui é. mágico, literalmente. Aqui a magia está presente no A ar. Aqui. magia acontece. É. E aí, Anderson, acho que é legal a gente falar, né? Você trouxe aqui de tomar essa decisão e entender realmente qual é o próximo passo. Acho que o primordial realmente é o que você falou, é um casal estar bem alinhado, precisa, principalmente quando a gente fala de moradia, precisa entender se faz sentido para ambos e aí sim tomar essa decisão. Eu sei que falando do método construtivo que você trouxe até aqui, eu só vou fazer um adendo, que a gente vai falar sobre isso, a gente vai ter aí um conteúdo exclusivo para a gente explorar, que é um projeto super legal que você tem. Mas eu acho que aqui a gente tem duas vertentes, eu diria. A gente tem a vertente das pessoas que querem investir, né? Só querem investir e não querem morar nos Estados Unidos e veem aí o país como um potencial para trazer um retorno, uma rentabilidade. Fala-se muito sobre, né? Você até trouxe essa expressão, dolarizar os investimentos. Então, acho que muita gente pode olhar para esse lado. Tem gente aqui dando boa noite, ó, Renata, a Ayla, a Angeline, sejam bem-vindas. Gente, podem ir compartilhando ali com a gente, dúvidas, se vocês quiserem perguntar. É uma live interativa, então a gente está aqui para conversar com vocês também. Troquem com a gente, tá? O comentário de vocês é super bem-vindo. E aí, Anderson, voltando aqui, o que eu acho que é legal a gente falar, né? Que a gente tem esses dois caminhos. Um, que seria investir, quem quer realmente levar ali uma parte do patrimônio ou quer construir um patrimônio, né, nos Estados Unidos, e Orlando é a cidade que eu diria que é uma das mais rentáveis para fazer isso. E o segundo seria a moradia, né? Então, acho que a gente tem esses dois caminhos e que eles são bem diferentes. Eu acho que isso é a base, inclusive, a gente precisa falar um pouquinho disso, né? E quando você fala de morar, acho que aí vale você contar até um pouco, né, do que envolve isso e a gente explanar um pouquinho quem quer investir e quem quer morar. Eu acho que é legal a gente falar sobre isso. Legal. Vamos sim. Esse é um assunto muito bom e ele dá abertura para poder conectar muitos outros assuntos, né? Sim. Mas o seu ponto é muito bom, assim, quando as pessoas olham para os Estados Unidos, né? No primeiro ponto, eles olham com algo de buscar algo melhor, né? Então, eu preciso de algo melhor, os Estados Unidos pode me oferecer algo melhor, viver lá vai ser muito melhor para minha família, eu vou ter outras condições favoráveis. Então, esse é o primeiro ponto, né? Outros optam pelos Estados Unidos simplesmente por um processo de conexão realmente com o que já faz e tudo mais, mas a grande maioria vem buscando algo melhor, seja na segurança, seja na qualidade de vida, em vários aspectos, né? Então, isso começa sempre por aí. Eu sempre falo, Camila, que a primeira coisa para a família ou para o indivíduo, né, fazer é um bom planejamento. Esse planejamento não é só financeiro principalmente, mas ele é um planejamento familiar, né? É você falar assim, bom, eu vou para não voltar, porque eu vou fazer isso, ou eu vou e vou voltar nesse período. E você começar a organizar, né? Começar a dizer, bom, nesse movimento todo, eu vou ter que ter, né, um planejamento financeiro daqui para lá, ou eu vou ter que gerar dinheiro lá, aonde eu vou morar, aonde os meus filhos vão estudar, qual é o bairro que eu vou escolher, a cidade, né? Você falou Orlando. Orlando é um lugar incrível, né? Mas quando você fala de Flórida, você tem muitos lugares maravilhosos para viver e morar, né? Eu também sou suspeito nisso, eu diria, não, vem para os ladinhos aqui de Orlando, porque aqui é uma delícia, de fato, com cidades e bairros incríveis, mas, é claro, a pessoa tem que ver o que melhor atende. Então, esse planejamento, Camila, é o primeiro ponto. Faça você mesmo esse planejamento para definir, eu vou comprar uma casa, eu vou investir no aluguel de uma casa, eu vou financiar essa casa, eu vou comprar à vista essa casa. O que você vai fazer, você vai colocar ali, independente de ter falado com qualquer pessoa. Segunda coisa, Camila, muito importante, é você buscar ajuda profissional, né? Por isso estamos aqui, eu e você, né? São pessoas que podem, de fato, ajudar e criar o melhor caminho para essas pessoas baseado na necessidade delas. Né? Então, eu vou para lá, quero comprar uma casa. Amigo, se você vai comprar uma casa, você tem que buscar ajuda profissional. Não adianta você entrar no Zillow
ou qualquer desses aplicativos de busca de casa e fala, não, já achei a casa que eu quero morar. Por trás disso, tem uma centena de coisas que você vai ter que se preocupar, não que seja complexo, mas é necessário para que você possa fazer uma boa aquisição de imóvel e que isso não gere um problema para você depois. Então, busque ajuda profissional, né? Nós somos profissionais da área de mercado imobiliário para poder dar esse suporte. Fora isso, Camila, o que acontece? Existem vários processos que se fecham nesse negócio de queremos morar ou comprar um imóvel, né? Então, parte aí, de onde eu vou morar, né? Então, quais são os melhores bairros? O que tem de infraestrutura? Como que eu faço para identificar esses melhores bairros, né? Então, a gente faz todo um trabalho de levantamento para poder enquadrar isso na necessidade dessa família. A próxima parte que vem é assim, tenho filhos pequenos, então eu tenho filhos em idade escolar, que pode ir aí dos seus 7 anos até um high school, lá com seus 16, 17, 18 anos. Nesse período, se você for usar a escola pública, o processo aqui é contrário. Você não compra a casa para colocar seu filho na escola. Você escolhe a escola para poder comprar a casa. Por quê? Aqui, se você usa a escola pública, você só pode colocar seu filho para estudar no bairro que você mora, no CEP que você mora. Perfeito. Então, isso é uma coisa muito importante. O americano, hoje, ele faz isso. Ele escolhe a escola, a validação da escola, a nota da escola, a capacidade da escola, para depois ele escolher a casa naquele bairro, entendeu? Sim. Então, isso é coisa que o brasileiro não entende. O brasileiro, não, aquela casa é linda, eu quero aquela casa. Aí vai pôr o filho dele para estudar, a escola é de baixa qualidade. Permite. Ou quer colocar numa escola que está num bairro que ele não reside e aí não é permitido. Não pode. No caso da escola que seja pública. Se for particular, tudo bem. Ele pode estudar onde ele quiser. Né? Vai pagar aí $30 mil por ano para estudar numa escola privada. Né? E a escola pública, o custo dele é zero, isso no imposto dele diz quanto está sendo destinado para as escolas, ele acompanha isso claramente. Mas é zero, né? E uma escola com um nível de educação absurdo de bom, né? Então você tem as classificações das escolas, Camila tem escola 10, escola 9, escola 8 e vai baixando a grade. Como é que é a grade? Ela avalia professor e aluno. Então tem um exame anual que avalia o nível dos dois. E isso classifica a escola. Né? Se ela é 10, se ela é 9, se ela... E isso é fantástico, porque você pode escolher a escola por nota. Fala, eu quero no bairro que eu estou, ou na cidade que eu escolhi, as melhores escolas. E você localiza isso e você pode se posicionar. Então são coisas que a gente sempre orienta, Camila. Então vamos lá. Você é uma família, tem filho pequeno, vai estudar, não vai? Escola particular, é faculdade, não é faculdade? A gente começa a ajudar nesse planejamento todo para poder dar as melhores indicações. Aí vamos lá, localizamos o bairro, localizamos a melhor moradia a partir da escola, identificamos os melhores lugares para ele morar, a infraestrutura que o bairro tem, né? Isso, Camila, traz valor imediato para a residência, para a casa. Então, se o bairro tem boa infraestrutura, a valorização da casa é muito rápida. Exato. Se ele tem uma infraestrutura ainda pequena, né, o processo de valorização é outro. Então, dá para encontrar esses bairros todos, bairros novos, casas usadas. Tudo isso a gente vai ajudando, né? Para que o setor comece a se posicionar. E aí, Camila, junto a isso, né, vem outros pontos. Como eu vou comprar essa casa? Vou comprar no nome de pessoa física, no nome de pessoa jurídica. Poxa, se é no nome de pessoa física, como funciona? Se é jurídica, como funciona? Por que jurídica? Né? Porque jurídica vai trazer uma série de benefícios para você enquanto comprador. Né? Então você tem que pensar, por exemplo, que aqui nos Estados Unidos, se você tem um problema de falecimento, né, de um dos donos dessa propriedade, o outro que for tentar reaver a propriedade como direito vai ter que pagar imposto de sucessão de quase 40%. Então, é muito dinheiro, né? Um impacto muito grande. Como é que você se livra disso? Você vai montar uma estrutura familiar de pessoa jurídica para você poder colocar isso tudo lá dentro. Os familiares são sócios. Então, isso e outras coisas mais que beneficiam. Então, isso a gente explica. Aí vem as questões. Mas como eu abro uma pessoa jurídica? Aí, de novo, nós vamos auxiliar em tudo isso. Camila, a gente pega do zero ao 10.
a gente ajuda em tudo, até colocar o latão de lixo depois na porta da casa dele para ele não ser multado pela prefeitura porque ele não tem o latão, nós vamos ajudar, entendeu? Então não tem essa preocupação. Eu sei que é difícil, às vezes, a pessoa entender ou acreditar no processo inteiro, mas nosso trabalho aqui é esse. Então aí nós vamos falar, não, vai comprar financiado. Tá bom, então vamos validar o seu crédito antes de você sair do Brasil. Vamos validar o seu crédito com os bancos americanos. Mas como pode? Claro, nós vamos fazer a avaliação do que você tem hoje no Brasil, os seus bens, se você é empregado, se você é empresário. Nós vamos analisar tudo que você tem de direito hoje aí. Nós vamos entregar isso para os bancos aqui nos Estados Unidos e vamos validar seu crédito através de um agente especializado que é um mortgage broker, é um cara que só faz isso. Aí ele volta dizendo, olha, Camila, você tem uma pré-aprovação do banco para comprar uma casa até tantos $1.000. O banco te aprovou, pode ir lá financiar, tá tudo bem. E aí você pega essa carta, vai até lá e você já tem uma pré-aprovação dizendo, olha, eu sou capacitado a comprar uma casa dessa, mesmo eu sendo estrangeiro. E com renda do Brasil, né? Com a renda do Brasil. Com a renda do Brasil, exatamente. Então, mesmo sendo um estrangeiro, eu posso comprar uma casa financiada nos Estados Unidos. Mas se tiver o green card, melhor ainda. O problema é que para você ter benefícios do seu green card, que é dar uma entrada menor, taxa de juro menor, você tem que construir uma história no país. E isso, em média, Camila, demora uns 2 anos até você formar crédito, né? Porque você é medido aqui pelo seu score credit, né? O credit score. Então, isso demora um pouquinho, mas vai chegar um ponto que você vai ter boas taxas, você vai ter entradas menores, você vai ter uma série de condições muito boas. Enquanto isso, como estrangeiro, você tem condição plena de adquirir um imóvel e tudo mais. E aí, acho que o terceiro ponto importante para te dar a palavra é a parte migratória, né, Camila? Porque, assim, nós não somos advogados, mas a gente vai tentar auxiliar essa pessoa para que ela entre no processo com os melhores advogados para dar suporte. Porque a pessoa vir para cá para investir isso na transferência da família, em tudo, numa vida nova, e vir numa condição não legal, né, pode prejudicá-lo muito, inclusive num processo de até ser extraditado, dependendo da gravidade da coisa. Então, assim, a gente sempre recomenda, cada família sabe onde aperta o sapato, né? Mas a gente sempre recomenda que o processo seja o processo mais correto possível. Né? E hoje, centenas de opções de vistos, Camila, que podem se enquadrar no perfil de muitas pessoas. Os brasileiros hoje se enquadram muito, né, em vistos de habilidades especiais, vistos EB2, EB1, já devem ter ouvido falar, mas a gente não vai entrar em detalhe aqui, mas se enquadram muito bem, porque tem formação, tem currículo, tem educação, né, educação universitária e etc. Então, isso tudo ajuda muito, favorece. Então, a gente sempre recomenda que esse processo seja visto dentro do seu planejamento, para que você não chegue aqui e tenha problema. Putz, investi numa casa maravilhosa, minha mulher adorou o bairro, meus filhos estão adorando a escola, e, amigo, você tem que voltar, porque você está irregular para o país. Pronto. Não vai poder trabalhar, não vai poder fazer nada, porque você está irregular para o país. Isso, Camila, isso é fácil de resolver, entendeu? Buscando ajuda profissional, qualificada e licenciada, você vai resolver isso com tranquilidade. Então, você consegue fazer um bom planejamento. É isso, estou falando bastante aqui, você vai me cortando, tá Não, mas você falou coisas riquíssimas e que eu vou recapitular algumas coisas aqui e até traduzir um pouquinho aqui para o pessoal do Brasil. Boa noite aí para o Marcos, para a Ana Lúcia, que entraram na nossa live. Boa noite a todos, né? E o que eu queria trazer, né, do que você conversou aí, do que você compartilhou com a gente. Primeiro ponto, eu acho que quando a gente, aqui na Casa Nobre, tomou a decisão de fazer negócios internacionais, foi justamente com esse viés. A gente sabe que não é simples e a gente não, e os brasileiros não sabem a receita do bolo para fazer esse tipo de investimento. E aí, às vezes, tem que falar com o americano, e aí o americano não tem paciência de explicar para o brasileiro, ou às vezes pode até, né, a gente sabe que tem situações de golpe por aí. Então, quando a gente decidiu falar de negócios internacionais, foi justamente com esse intuito de dar essa assessoria completa do passo a passo do que a gente precisa fazer para ter um investimento com segurança, né? Então, quando a gente, inclusive,
começou esse trabalho de parceria aí juntos foi justamente com esse intuito. Então, a gente ter brasileiros atuando nisso é justamente para dar essa credibilidade, essa segurança, da gente falar a mesma língua e poder traduzir tudo isso para os nossos clientes e eles se sentirem confortáveis para dar esse próximo passo. Né? Eu acho que isso é o grande propósito de trazer aí negócios internacionais aqui para o Brasil. E aí, Anderson, você trouxe aí a questão de escolas. Um ponto muito importante mesmo que você falou, eu acho que é algo que quem busca residir nos Estados Unidos precisa olhar para isso. E como a gente está falando tanto de assessoria, acho até legal a gente reforçar que a Renata, né, a sua esposa, até que a gente comentou dela aqui, se a Rê estiver assistindo, um beijo, Rê. A gente falou sobre, né, o quanto ela é especialista nisso. Então, a Renata, gente, ela trabalha muito em parceria ali com o Anderson também, e ela se especializou nesse nicho quando vocês chegaram em Orlando, né? Então, ela tem propriedade para falar qual é a melhor escola, e ela faz um diagnóstico da família para entender ali qual é a melhor escola para aquelas crianças e também para fazer todo o suporte, né, Anderson, da documentação necessária para ingressar nas escolas. Então, eu acho que isso complementa bastante também no processo. Né? Só para colocar o ponto aí para te ajudar complementando, né? A Renata ela foi voluntária, né? Durante muito tempo em escolas públicas e, na verdade, nas escolas das nossas filhas, né? Porque a gente tinha medo de deixar as crianças na escola. Eu vou te contar só uma parte antes disso. Primeiro dia de escola aqui, Camila, minhas filhas não falavam inglês, né? E a gente optou por um bairro que não tinha brasileiro naquela época. Então, a gente, no dia de deixar as crianças na escola, eu coloquei na porta da escola, eu olhei para minha mulher e falei assim, e agora? Elas não conseguem pedir para ir no banheiro. O que a gente vai fazer? Eu comecei a chorar, eu comecei a falar, meu Deus do céu, e agora? Eu falei assim, calma, vai dar tudo certo. Bom, colocamos as crianças na escola. Quando deu o final da tarde, fui buscar, e aí as duas pequenininhas ainda na época, né? Falei, e aí, filha, como foi? Ai, pai, foi demais. A minha melhor amiga, porque a gente ficou brincando e conversando o tempo todo. Eu falei, filha, mas ela fala português? Não, pai, ela só fala inglês. Mas é incrível, pai. Nossa, a gente conversou tanto, a gente brincou. Falei, cara, a dificuldade está na minha cabeça. As crianças se adaptam num processo tão rápido, Camila, que a gente nem vê, né? Mas isso para te dizer como foi a minha entrada. Agora, falando sobre o que você mencionou, então ela se especializou nisso. Não, na verdade, isso não é uma função dela, né? Ela é minha parceira, ela é minha sócia, e hoje a gente sempre procura passar informação. Então ela consegue ajudar as pessoas a entender o que precisa para se matricular, ela consegue explicar como funciona o fluxo da escola, né, escola pública, né? Isso até por uma cortesia do nosso trabalho, né? Porque a gente quer realmente passar informação. A gente quer que você chegue aqui sabendo exatamente onde você está pisando, né? Não passe pelo que eu passei, você vai ter informação. Então a gente acaba formando aí um time que ajuda muito, né? Então, eu hoje mesmo atendi um cliente aqui que estava com 3 crianças, né, na idade das minhas quando chegaram. Ai, Anderson, como é que vai ser? Calma aí, né? Você vai conversar aqui com a minha esposa aqui, que ela vai te dar tranquilidade para te explicar que o processo não é tão complicado. Ela não assina por isso, dizendo, ela simplesmente é uma orientadora. Mas imagina o que isso já não ajuda a cabeça das pessoas que têm um milhão de dúvida e tudo mais. Então, a gente procura trabalhar em time para poder... De verdade, o objetivo é um só, né, Camila? É fazer com que as pessoas fiquem tranquilas na decisão que elas tomaram. É só isso. Perfeito. Então, eu achei importante a gente trazer isso, porque até esse suporte que é dado, né, eu acho que ele é muito rico para o processo de quem quer morar nos Estados Unidos e tem crianças ali e pensa, né, que escola escolher. Então, a gente, inclusive, ajuda nessa frente também, né, que eu acho que é super rico aí para o processo. Um outro ponto que você falou foi do financiamento imobiliário, que a gente, né, acho que é legal a gente falar. A gente vai ter um assunto exclusivo sobre isso, que é algo que a gente pode explanar muito mais, a gente pode entregar muito mais aqui para o pessoal, mas só pincelando, eu acho que é legal a gente falar, né, que, primeiro, eu acho que eu sinto até, Anderson, e eu quero até trazer essa segurança para o pessoal e fazer uma analogia. Aqui no Brasil, a gente tem o correspondente bancário.
O que é esse correspondente bancário? Quando a pessoa ela quer comprar um imóvel, ela faz ali uma aprovação de crédito para entender quanto que ela tem de carta de crédito para fazer a compra do imóvel, que também pode ser feito diretamente com o gerente do banco e tudo mais. Então, essa já é uma premissa aqui no Brasil. A gente precisa saber quanto que a pessoa tem de crédito para então escolher ali, né, o imóvel que está aderente ao que ele busca. A mesma coisa funciona nos Estados Unidos. Então, quando a gente fala mortgage broker, eu vou fazer essa relação com o nosso correspondente bancário aqui do Brasil. Então, é um processo que ele é necessário para a gente, inclusive, poder instruir os próximos passos. Eu acho que ele, óbvio, a gente tem que ter essa conversa primeiro para entender o perfil da família, o perfil da pessoa, se ela quer investir ou se ela quer residir. E querendo qualquer uma das opções, a gente precisa entender qual é o valor que essa pessoa tem disponível para compra. Porque a gente tem de 500 mil dólares até 10 milhões e infinitos, né? Então a gente tem ali N oportunidades e a gente precisa ter esse norte. E a figura do mortgage broker, ela é fundamental para esse processo. Então, a gente sempre faz ali a nossa conversa inicial, a gente entende as necessidades da pessoa e entendendo que, puxa, a gente tem aqui, né, um caminho, essa pessoa está realmente a fim de fazer esse investimento, a gente passa para essa etapa do mortgage broker, que vai fazer essa simulação de crédito. Não tem custo, não tem compromisso, é apenas uma simulação. Mas essa simulação, ela exige alguns documentos, né? Ela vai precisar de algumas informações, que eu acho que isso também é legal da gente compartilhar. E a gente, né, Anderson, sendo brasileiro, a gente tem pessoas, tem mortgage brokers brasileiros também que nos ajudam nesse processo, e mesmo que tenha americanos nesse processo, a gente tem aqui essa ponte que a gente esclarece todo, né, todo o fluxo ali para o cliente. Então, eu acho que essa analogia do mortgage broker com o correspondente bancário aqui no Brasil, eu acho que é legal da gente fazer para que as pessoas comecem a se familiarizar quando a gente fala sobre isso. Sim, né? sim. Me permite fazer só uns complementos, né? O seu ponto é fantástico, a gente tem realmente, ele é né, como se fosse um correspondente bancário. A única diferença é que no final ele te entrega uma pré-aprovação, né? Então ele não só simula, ele fala, ó, você tem aqui um banco que realmente vai te dar crédito. E aí, quando você começa a buscar as casas, normalmente o americano não gosta de perder tempo, sabe, Camila? Então ele fala o seguinte, fala, bom, seu cliente quer comprar essa casa como? Ele quer financiar. Você tem uma carta de pré-aprovação? Tenho. Então tá, pode ir lá ver a casa. Se não tem, ele fala, não perde meu tempo. Isso acontece em alguns casos, tá? Não sempre, mas acontece. Não perde meu tempo, você não sabe nem como seu cliente vai pagar, então, né? Então é importante demais essa pré-aprovação. A pré-aprovação dá para ele a ideia de que um banco já gostou dele, já gostou do crédito dele, tá tudo bem. Quando ele escolher a casa e a gente fizer a oferta na casa, dizendo, essa casa aqui nós queremos comprar, aí dá a entrada no processo final de aprovação. Aí o banco vai fazer uma análise que deve demorar 30 dias, tá? E aí o banco paga o dono da casa e acabou, a casa é sua. Né? E hoje, eu sempre começo os processos, quando a pessoa sabe que quer uma casa, eu começo o processo por aí, porque tem que validar o crédito, até para saber qual é a sua capacidade de crédito, né? E aí, com essa pré-aprovação na mão, a gente consegue achar. Para o estrangeiro hoje, Camila, a entrada, né, acaba ficando um pouquinho mais alta, porque oferece mais risco por ser estrangeiro. Então, hoje você tem que dar em média de 25% a 30% de entrada para poder adquirir um imóvel financiado, em sendo estrangeiro. Se você depois, com o seu green card aqui, 2 anos de crédito formado e tudo mais, você pode comprar imóvel com 5% de entrada, ou até menos, depende muito da situação em que você estiver no país, né? Então, são coisas que você vai ganhando benefício à medida que você vai construindo história com o país, né? Os Estados Unidos tem uma característica muito interessante. Você aqui é medido pela dívida que você contrai e pela dívida que você paga em dia. Então, eu cheguei aqui, vou comprar o carro à vista, a casa à vista. Aí um amigo americano olhou para mim e falou, não seja bobo, meu amigo. Ele usou outro termo, né? Mas eu estou usando bobo para ser delicado. Não seja bobo, meu amigo, porque você tem que formar crédito. Aqui ninguém compra nada à vista. Se você tem a tua conta bancária recheada de dinheiro aqui, você não vale nada. De verdade, desculpa, não é isso, mas você vale para o país quando você tem dívida. E você está correndo com essa dívida, porque você movimenta a economia. É aí que o país te dá
crédito, entendeu? É o país do consumo, né? É o país do consumo. Eles é o país do consumo, exatamente. Aqui tá ruim, mas tá bom, né? Tá todo mundo o tempo todo comprando. Você vai aqui, né? Ah, tá em crise. Não, tá em crise. Entra no Walmart, você fica 2 horas numa fila para pagar o pão, porque tá todo mundo comprando tudo lá dentro, né? Exatamente. Mas o seu ponto é muito bom sobre esse negócio do. E nós temos, Camila, aqui nos Estados Unidos, excelentes parceiros que a gente sempre indica para poder dar suporte. Então, a pessoa, quando chega até nós agora, né? Eu falo, tem aqui 1, 2, 3 parceiros que você vai poder escolher, né? Porque são 3 parceiros validados. Então, eu nunca peço para falar com 3 porque é perder tempo. Mas se por acaso naquele primeiro ele teve algum desconforto, não gostei do jeito que ele fala comigo, tá bom, então vamos para o segundo, porque é muito bom também, é validado. Então a gente tem caminho para tudo que ele precisa no processo, Camila. Isso sempre. E eu acho que é legal a gente falar sobre isso, porque acho que uma outra expressão que a gente escuta muito para o americano, acho que isso é a prática real, que time is money. Então, assim, tempo é dinheiro. Para um americano, tempo é dinheiro. Então, a gente precisa realmente... A gente aqui, a gente tem o papel, né? Nós somos brasileiros, estamos intermediando a compra de um imóvel nos Estados Unidos, mas a gente tem que lembrar que o mercado é americano. Então, o que rege é a cultura do americano. Sim. E justamente isso, são pessoas mais práticas, mais objetivas e que tempo é dinheiro. Então, traga para mim um negócio redondo e assertivo, que aí a gente pode conversar, né? Então, eu acho que isso dois ditados para você. Um é esse, tempo é dinheiro. O outro é, não tem almoço de graça. There is no free lunch. Não tem almoço de graça. Então, tudo que fizerem para você aqui tem uma consequência no final, né? Ou algum resultado é esperado. Ninguém faz nada, porque é bonitinho, porque... Não, o americano é um cara, eu respeito demais a cultura, porque ele é muito certo, ele é muito claro, ele é muito honesto no geral, né? E são pessoas que acreditam na verdade absoluta, né? O sistema americano, ele funciona em cima da verdade. Eu falo assim, nunca matei ninguém, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, eles vão acreditar em mim. Vão acreditar. Se provarem o contrário, as consequências são muito severas. São muito severas. Então, sempre vão acreditar no que você fala. Por isso que, às vezes, as pessoas mal intencionadas, Camila, elas acabam causando um estrago muito grande aqui na vida das pessoas, né? Falando coisas que não procedem ou que não são de acordo com a lei e com a norma do país. Camila, aqui não tem jeitinho brasileiro, tá bom? Não tem meio termo. As pessoas aqui, veja, liga lá para aquele cara, não, aqui não, né? E nós, profissionais certificados aqui, pessoais credenciados, as consequências de fazer errado, Camila, são gravíssimas, né? Pode representar para mim muita coisa, eu perco muito com isso, né? E com danos enormes na minha vida e na minha família. Então, não, aqui não tem jeitinho, né? Eu não estou falando isso generalizando, mas o brasileiro sempre chega aqui achando que, não, rapaz, tá doido, isso aí liga lá pro cara que vai. Aqui não, né? Então se acostuma, é uma nova cultura, um novo país, são pessoas diferentes, né? Tudo diferente. Então, é bom que você venha preparado para isso, né, Camila? Exato, eu acho que é legal a gente falar, né, sobre o perfil do americano para que as pessoas que estão assistindo aqui a nossa live, elas saibam que sim, estão lidando com brasileiros e que sabem lidar com outros brasileiros, com a nossa cultura, mas que do outro lado tem uma cultura totalmente diferente e que a gente tem que se moldar a ela se a gente quer, né, adquirir um imóvel ali em outro país. Então, acho que isso é o principal. A gente tem uma dúvida aqui da Ayla que eu já vou puxar, mas antes até de falar dessa dúvida que tem a ver com o capítulo que a gente está falando aqui, que é sobre financiamento, eu acho que é até legal a gente falar, Anderson, sobre a taxa de financiamento. Né? Eu acho que é algo que é muito atrativo, ainda mais se a gente comparar com a taxa de financiamento aqui do Brasil. Né? Como que está aí a relação de taxas para quem quer financiar? Tá, vamos lá. Bom, hoje, né, no geral, as pessoas têm acompanhado, o mercado americano vem passando por uma situação um pouquinho atípica, né? Inflação subindo, taxa de juros subindo. Então, isso daí faz com que os bancos ofertem menos crédito, né? E logo a taxa seja um pouquinho mais alta.
Hoje você consegue financiar um imóvel aqui sendo estrangeiro com taxas que vão de 6,5% a 8% no pior caso ao ano, tá? Ah, mas está alto, assim, eu não sei quanto está a Selic aí hoje, deve estar em torno de 13%, alguma coisa assim. As taxas já foram menores? Já foram menores, já foram taxas que estavam entre 3,5% e 5%. Então, né, por quê? Porque realmente o mercado, né, as taxas de juros no último ano subiram. O que a gente está vendo agora é o mercado parar para poder retomar mais ou menos aonde estava, então deve ter um ajuste nisso também. Isso é um curto prazo? Não sei te responder, ninguém consegue responder, ninguém tem bola de cristal, mas a gente vê um movimento do mercado fazendo isso. O consumo aqui, como continua muito ativo, né, o mercado é muito, muito ativo, a gente está vendo que isso pode ser um movimento, né, para acontecer em um tempo aí médio, talvez. Mas hoje, taxas de juro, Camila, de 6,5% até 8% ao ano, em média, o que se aplica para um financiamento desse tipo. Financiamento para 30 anos, tá? Pode ser até 30 anos, com essa taxa e com uma entrada de 25% a 30%, também dependendo do tipo de aprovação que o banco faça, né? Abaixo disso, pouco provável. Não acredito que nenhum banco vai aceitar que você dê menos que 25% de jeito nenhum, né? Nenhuma operação permitiria isso, sendo você novo no crédito ou estrangeiro. Mas essa é mais ou menos a história da taxa que você tem disponível hoje para o estrangeiro. Perfeito, eu acho legal a gente comentar sobre isso, porque eu acho uma taxa extremamente atrativa, não é uma taxa alta, e quando a gente olha ali no total, no final, né, da operação de crédito, a gente fala ali, né, de você pagar 30, no máximo, acho que está em torno ali de 30% a mais do imóvel, né? Então, quando a gente fala de uma taxa aí de 6,5% a 8%, a gente está falando do valor do imóvel e mais ou menos 30%. Me corrija até se eu estou errada. A conta aí que você pode fazer, né? Porque aqui, assim, primeiro uma característica, né, que você pode ter dentro do financiamento, até para você entender o fluxo. Normalmente, depois de 2 anos que você vem pagando o financiamento, você pode sentar com o banco para tentar negociar a sua taxa para baixo. Isso é normal. Todo americano faz isso, tá? Eu estou pagando 6, então peraí, vamos conversar. E aí, normalmente, você consegue cair no teu refinanciamento ali de período, que você já pagou só 2 anos, e você consegue derrubar a tua taxa, por consequência, derrubar também a sua prestação. Então, isso aí é uma coisa muito usual. O americano costuma trocar de casa a cada 5 anos. Mesmo contraindo um financiamento de 30 anos, ele faz os 5 anos. Por quê? Porque os juros é um juro simples, ele vai sobre até a data do seu pagamento. Então, para trás do que você está devendo, o saldo não carrega juros. Você está devendo o principal. Então, você vai carregando juros sobre a prestação. Significa que se você pagou 2 anos, você quer vender a sua casa, você vai a mercado com a sua casa e você vai ver a diferença do principal que você deve. Comprei uma casa de 500, né? E eu paguei 50 mil, então eu tenho lá 450 ainda para pagar. Esse é o principal. Não está o 450 mais os juros de 30 anos. Não, é 450. Então, se eu for para o mercado para vender, eles estão pagando, minha casa está valendo 600, eu vou conseguir resgatar a diferença em dinheiro que eu ponho na próxima casa, né? Então, o americano cria um ciclo, né? Você vê que, assim, normalmente ele fica, em média, de 5 a 6 anos dentro das casas. Então, e aí vai para uma melhor, para uma melhor, para uma melhor, né? E vai se remodelando. Então, isso é uma coisa muito boa. Quando a gente no Brasil, quando você faz o financiamento de um carro ou de uma casa, você está carregando juros, né, na sua dívida. Então, você sabe que você vai pagar até o final ali X valor que está carregado com juros e tudo, uma correção monetária. Então, isso daí é um baita problema, porque quando você vai vender um imóvel, você está vendendo, você tem uma dívida monstro lá para frente. Aqui o conceito é diferente. Isso para financiamento de casa, para financiamento de carro, né, facilita muito. Então, eu hoje consigo comprar um carro em 85 meses para pagar sem dar entrada, né, até pelo crédito que eu formei aqui. Então, eu ando com o carro 2 anos, vou lá, devolvo praticamente o carro e pego outro, entendeu? Então, por quê? Porque ele tem um valor de mercado e aí eu tenho que estar equiparado com o valor de mercado. Perfeito. Então, sabe, isso te dá uma tranquilidade muito grande, sabe, Camila, de você planejar. Porque você chega aqui e você fala, bom, vou ganhar em dólar tanto, a renda média família, de uma família americana, Camila, chega aí a 6 mil, 7 mil dólares, né? Renda média de uma família americana. Eu estou te falando que 70% da população ou 60% da população deve estar caminhando em torno disso, né?
você tem a maior parte da população que não ganha acima de 100 mil dólares no ano. Não tem, né? Isso daí, esse corte vai para um número muito pequeno de pessoas aqui. Então você tem a maioria colocada aí abaixo e você tem a renda familiar aí girando, da família de classe média, girando em torno de 6.500, 7.000, preciso checar isso direitinho. Mas o que é bom? Deixa eu te falar esse um ponto maravilhoso. Aqui você não vê discriminação absolutamente alguma de classe social, nenhuma. Então, assim, o presidente de uma empresa que é bilionário ou um bilionário vai comer no mesmo restaurante que o meu jardineiro. O meu jardineiro tem um carro tão bom ou melhor do que o carro que eu tenho. Né? Ele consegue viajar uma vez por ano, e não é porque ele é jardineiro, não, porque jardineiro é uma profissão muito legal aqui, mas sim porque a gente cria um conceito que traz do Brasil que não se aplica aqui. Aqui todo mundo que trabalha é reconhecido por isso e consegue se remunerar a ponto de ter tudo que qualquer pessoa tem. Entendeu? Sim, então é o país da igualdade, Camila. O nosso sócio aqui, que é o governo, ele ajuda a gente, empresário, ele ajuda o empresário, né? Infelizmente a gente não assiste isso em todos os lugares, mas aqui ajuda, né? Quando teve aí o Covid, que entrou aquela loucura de todo mundo ficar em casa e tudo mais, o governo veio com um auxílio para as empresas, dizendo, olha, não mande as pessoas embora, nós vamos, né, te dar um auxílio aqui primeiro, te dar um dinheiro para você se manter, depois nós vamos abrir linhas de crédito, se você tem aí os pré-requisitos necessários, nós vamos abrir linhas de crédito para você tomar financiamento aqui a perder de vista, para você ter que manter o seu negócio vivo, dando emprego para as pessoas. Legal. Sabe? Sim, é uma mentalidade, Camila, de país que cresce, de país de primeiro mundo, de país que está preocupado com as pessoas, que está preocupado com o funcionamento dessa máquina monstruosa que é a máquina da economia americana, né? Então, é gratificante você ver isso e falar, pô, eu faço parte do sistema agora, entendeu? Legal. Muito bom. Eu vou trazer aqui a dúvida da Ayla. Vamos ver. Ayla, tomara que eu tenha pronunciado o seu nome corretamente. Ela coloca aqui, ó. Boa noite. Caso eu compre uma casa financiada e por algum motivo eu não consiga mais pagar o financiamento, é possível vender a casa e transferir o financiamento? Como que funciona isso aí? Tá. Transferir o financiamento, não, porque o banco deu crédito para você. Então, o banco não aceita transferir o crédito para outra pessoa. Vender a casa na mesma hora. Você tem uma dívida, você vai vender a casa por valor de mercado, e aí, né, esperamos que a tua dívida seja, no mínimo, igual ao valor da casa ou menor que o valor da casa, mesmo você tendo vendido ela num curto prazo. Então, você se livra do financiamento zerando ou até ganhando um troquinho no final, porque a sua casa teve mais valor do que você tinha de dívida. Né? Ainda mais se você comprou, por exemplo, uma casa nova, né, em algumas regiões a valorização é muito rápida, né? Então eu saí daqui comprando uma casa de 500 mil, que vai me entregar em 8 meses. Quando eu pegar a minha casa em 8 meses, que a construtora está me entregando, ela já valorizou aí de 5 a 7%. Fácil, dependendo da região, tá, Camila? Vamos tomar cuidado com isso, porque depende muito da região. Mas pode acontecer. Claro. Então pode acontecer que quando você entrou, pegou a casa, fala, não posso pagar, você está com uma dívida, a tua casa já está valendo mais do que você contraiu de dívida. Então você ainda sai ganhando um dinheirinho no final, porque você vai vender a casa a preço de mercado, vai pagar a sua dívida, você quita a sua dívida e tal. Agora, pode acontecer de você vender a casa por um valor menor que a sua dívida? Pode acontecer, e aí você vai ter que bancar essa diferença. Mas transferir a dívida, nenhum banco faz isso. Não vão permitir que você jogue um crédito aprovado para uma outra pessoa que não tem histórico de crédito com aquele banco. O banco não vai permitir isso. Perfeito. Ayla, esclarecemos, eu já descobri aqui que eu falei correto, então nos diga aí se esclarecemos a sua dúvida. E aí, Anderson, eu acho que é legal também a gente trazer um ponto, você falou sobre a construção do crédito, né? Que quando uma pessoa ela decide ir para os Estados Unidos, ela tem que movimentar e mostrar, né, qual é o potencial de crédito dela aí no país. E aí a gente linkou com o Green Card. Essa questão eu até trago, né, que eu acho que é legal a gente compartilhar. Ela já respondeu, perfeito, obrigada. E eu acho que é legal a gente compartilhar aqui com o pessoal qual é a melhor forma de a gente olhar para isso, aonde eu quero chegar. Tem muita gente que acha que o melhor cenário deixa eu tirar o meu green card,
ter todo o processo de imigração redondinho e eu comprar a minha casa, só que aí a gente esbarra, opa, você não teria como comprovar o crédito, porque tendo o Green Card, você é considerado um cidadão americano e você ainda não teve movimentação necessária no país para conseguir fazer a compra desse imóvel. Então, eu até queria entender a sua percepção sobre isso, se você indica que óbvio que o green card ele é rico, ele é importante até para você viver em paz no país, estar legalizado no país, mas qual seria o caminho ideal? Essa pessoa que tem essa decisão tomada de que vai tirar o green card, de ela, primeiro, fazer o investimento e talvez comprovando renda aqui do Brasil como brasileiro e tudo mais, e em paralelo ir fazendo esse processo do green card, o que você fala sobre isso, principalmente para essas pessoas que estão nesse momento? Tá, olha só, Camila. Você começa a formar crédito no seu histórico no país quando você tem o Social Security, tá? O Social Security é o seu CPF, tá bom? Então, quando que você tem o Social Security? Quando você está aprovado para poder viver nos Estados Unidos. Então, provavelmente, quando você já pegou o seu Green Card. Tem algumas situações em que você tem o Social, que é um Social temporário, mas você tem um número de social, que é o seu CPF, tá? Então, tudo que você faz, ele está registrado dentro do seu CPF. Então, isso daí vai criando o seu histórico e você vai começando a fazer a sua movimentação de crédito. Quando você compra uma casa, como puro investimento, você não está construindo crédito, mesmo que ela seja financiada, porque você tem que atrelar isso ao seu social. Então, quando você pegar o seu Green Card, você vai lá, atrela a sua dívida ao seu social e começa a fazer com que essa dívida carregue o seu histórico de crédito. Comprou um carro, mesma coisa, financiamento, carrega. Comprou móveis daqui em 50 vezes, também. Tudo isso vai carregando o seu social e que vai formando o seu score, né? O seu credit score. E aí todos, né, os birôs hoje de análise de crédito, que é a Experian, né, e tudo mais, grandes birôs vão informando, falam assim, ó, você está construindo, porque você tem hoje 3 cartões de crédito, então você disse que tem, né, uma renda de 10 mil, às vezes tem uma coisa interessante nisso, né? Você fala, eu tenho uma renda de 10 mil, eu tenho 3 cartões de crédito, o meu consumo desses cartões de crédito está esbarrando na minha renda, o seu crédito cai. Mesmo que você esteja pagando em dia a sua dívida. Mas como assim? Eu estou pagando em dívida e meu crédito caiu? Porque você passou a ser risco para o banco, porque você está muito no limite do que você ganha e você está gastando. Então o banco não vai te dar crédito só porque você pagou em dia. Ele vai te tirar crédito porque você está num nível de risco muito alto. Entendeu? Então tem um balanço que você vai aprendendo e vai construindo. Então o que a gente sempre recomenda é assim, como investimento, o imóvel é a melhor coisa, porque você vai dolarizar, porque você tem risco baixo, porque é um bem durável que está aqui, né? É real, você bate ali na parede. Então você consegue ter, com isso, o processo financeiro seu é positivo. Se ele tiver alugado, você vai gerar renda, você vai ganhar em dólar, vai manter o dinheirinho aqui e tudo mais. Para te ajudar na formação de crédito, você tem que estar com o seu social e para isso você tem que estar regularizado com o processo imigratório. Então você tem que estar com o teu green card, você tem que estar com o processo já todo andando, né? Eu sempre recomendo, né, que no caso de financiamento, de verdade, se é puro investimento, você não tem nem que se preocupar em formar crédito aqui, porque o teu negócio é que a sua casa alugue e que você ganhe seu dinheiro. Agora, se você realmente pretende vir para cá para morar e por isso você tem um imóvel aqui, né, você tem que estar mais uma vez regularizado para você poder se beneficiar, porque uma pessoa não legalizada não forma crédito. Eu compro tudo aí, mas não adianta, amigo. Você está comprando, mas não está carregando. E outra coisa, diferente do Brasil, Camila, os bancos aí despejam cartão de crédito na sua porta. Né? Pega aí, tem 50 cartões. Aqui você não consegue cartão de crédito de jeito nenhum quando você não tem histórico. Então, o que eu fiz quando eu cheguei aqui, eu peguei uma companhia que oferecia cartão de crédito, me dando $200 de crédito por mês no meu cartão. Então eu ia lá, gastava 200, pagava, gastava 200, pagava, né? Porque isso ia mostrando que eu era um bom pagador. Não importa que é 200, não importa quanto você movimenta, o que importa é o seguinte, o que você fez de dívida você pagou e isso está dentro do escopo de renda que você... Sim. Então eu posso ganhar $1.000 por mês, mas eu posso ter um score muito alto. Por quê? Porque eu, dentro dos meus parâmetros, eu estou fazendo a coisa certa. Eu tenho a dívida controlada, mas eu tenho dívida frequente sendo paga, consumida e tudo mais, entendeu? Então, a gente quer muito que as pessoas entendam tudo. É um processo complexo, tá, Camila? Isso aí, para entender esse negócio,
É que você fala, pô, como pode, né? Mas é assim que funciona. Então, a Sim. gente tem que ajudar, mas a pessoa depois tem que se aprofundar muito mais nisso. Então, Perfeito. é isso. Perfeito. Eu acho que para a gente até seguir aqui para o encerramento e deixando aqui, né, gente, a gente está fazendo essa primeira live como uma base para vocês de assuntos gerais ali do que precisa se preocupar, do que precisa olhar para fazer esse investimento nos Estados Unidos. E as próximas lives a gente vai fazer de temas aprofundados, que a gente sabe que são as principais dúvidas. E aí a gente vai explanar em detalhes cada um dos processos. E aí, Anderson, eu acho que para a live de hoje é legal a gente falar também, né? A gente falou bastante sobre moradia. Então, a gente falou bastante sobre o processo de escolha de escola, né? Sobre o processo de construção de crédito. Falamos bastante sobre essas oportunidades de quem quer mudar, quem quer morar e construir uma nova vida ali, né, nos Estados Unidos. Mas eu acho que também é legal a gente falar com quem quer investir, com o investidor. E eu acho que a base que eu quero trazer aqui para essa conversa, que normalmente é o que eu sempre pergunto primeiro para os nossos clientes, é qual é o seu objetivo? Você quer morar ou você quer investir? Por que que a gente fala disso? Justamente porque aí é muito clara essa separação, né? Então a gente tem ali os condomínios focado em residência e a gente tem os condomínios focado em férias. Então, eu acho que isso é uma base legal para a gente trazer aqui para o pessoal explicar um pouquinho sobre isso. E aí a gente explorar alguns minutinhos aí para contar como é que funciona esse lado de investimento para quem quer um imóvel de férias. Legal. Vamos lá, então. Bom, você colocou muito bem aí o teu ponto inicial. É assim. Aqui você tem, em algumas cidades, né, você pode ter casas de residência e outras cidades você pode ter casa de residência e férias ou somente férias. O que é uma casa de férias? Uma casa de férias é uma casa que faz locação de curto prazo. Então eu compro um imóvel, ele está num determinado condomínio e ele vai ficar sendo alugado diariamente, semanalmente, mensalmente, dentro de um Airbnb, por exemplo, né? Vai ter uma administradora que vai cuidar disso e vai ficar ali rodando. Sai um hóspede, entra outro, como se fosse um hotel, né? Então é uma casa de vacation, uma casa de férias. Então ali você vai ter uma construção de renda, porque a casa está gerando dinheiro, a casa está gerando dinheiro. Por outro lado, a casa também tem manutenção. Então tem uma administradora que vai te cobrar um FII, se quebrar o ar-condicionado tem que arrumar, não sei o quê. No final de um período, Camila, que pode ser um ano, a gente sempre coloca o ano para fazer a conta final, você vai. A expectativa é que você tenha lucro com a casa. Né? E esse lucro hoje, né, o ganho de uma casa de férias, para você poder contabilizar mais ou menos na sua cabeça, ele pode ir de 8% a 10% ao ano. Ou seja, tudo que ela gerou, tudo que você gastou, deve te sobrar aí mais ou menos entre 8% e 10%. Isso se a casa estiver extremamente bem localizada. Né? Quais são os critérios para você ter uma boa casa de férias e poder ter um resultado bom em cima da casa de férias? Você tem que olhar alguns aspectos. Primeiro, o condomínio, né? Normalmente essa casa, se ela estiver dentro de condomínios de alto giro, que são condomínios com muita infraestrutura, condomínio resort, com piscinas, com quadros, lugares lindos, ela tem uma tendência a ter muito mais giro, que as pessoas vão para casa, mas também usam a área de lazer. Não está 100% do tempo no parque, tá? Né? Usando todo o entorno. Então, ela tem que ter uma boa infraestrutura. Segunda coisa, a casa tem que ter um tamanho que satisfaça bem, né, ao tipo de cliente que você está buscando. Então, uma casa de 3 quartos. Uma casa de 3 quartos normalmente atende uma família. Uma casa de 5 quartos, normalmente ela já pode atender 2 famílias. O que significa isso? Dividir o aluguel. Então, vão 2 famílias, compartilham e dividem. Uma casa de 7 quartos, 3 ou mais famílias. Tem casas de 15 quartos, né? Que você pode ter. Então, assim, tudo depende do que você precisa. Então, essas casas são casas que você tem que deixar prontas, mobiliadas, preparadas, para elas poderem receber. Mobiliadas que eu falo até com um talher na gaveta, né? É isso mesmo. Liquidificadorzinho, tudo. Porque a pessoa entra, fica 5 dias, vai embora. A outra entra, fica... Então a casa tem que estar preparada. Então você compra uma casa, você tem que mobiliar a casa inteira, deixar ela prontinha e deixar ela girando. A conta final é mais ou menos essa que eu falei para você de resultado. Agora, tem casa que você chega no final do ano e você fala, botei dinheiro do bolso. Porque ela não está bem localizada, ela não tem um tamanho ideal, o condomínio dela não tem infraestrutura muito boa, então ela tem uma demanda baixa, né?
Então, quando tem demanda baixa, ela não gira e aí você vai acumular prejuízo na casa. Então, esse é um cuidado que a gente sempre traz para o investidor. Vamos buscar casas que estejam bem localizadas, dentro de bons condomínios, com boa infraestrutura, que tenham um tamanho bom para locação, dentro do objetivo que a pessoa tem, né? Que tenham um tamanho bom para locação, que sejam casas novas, que tenham mobília nova, porque às vezes a casa está num lugar bom, num condomínio bom, mas a mobília é toda velha, tudo quebrada. Então, assim, a casa passa a ter referência ruim dentro dos sites de alugar. Né, um Airbnb vai estar lá com marcações ruins. Então, assim, a casa não gira, porque o sofá está rasgado, porque não sei o quê. Então, você tem que manter a casa sempre impecável. A gente aqui nos Estados Unidos, inclusive liderado pela minha sócia e esposa, a gente tem uma empresa de interior design, então a gente faz isso. A gente hoje cuida de decorações de casas. Então, o cara compra uma casa sem nada, a gente vai lá e bota a casa inteira, tudo dentro. O talherzinho, a cortina, o sofá, o tapete, tudo, decoração temática, quarto de Mickey, quarto de Star Wars, tudo, deixa a casa prontinha para ele poder fazer girar, né? Rodar. Então, isso vai explicar o que é uma casa de férias. Aí, do outro lado, Camila, a gente tem as casas que estão em outros bairros e cidades que não permitem você fazer locação de curto prazo. Só permite locação de longo prazo. O que é longo prazo? 12 meses para cima. Então, onde eu moro, eu não posso pôr minha casa para alugar por 15 dias, 20 não posso. É proibido, né? Aqui não posso fazer isso. Eu posso ser multado se eu fizer isso. Certo. Então, eu só posso fazer longo prazo. Então, depende da estratégia também do investidor, ele pode colocar uma casa de locação de curto ou de longo prazo. A rentabilidade que ele vai ter numa casa de longo prazo pode ser um pouquinho menor que essa, mas deve girar aí também em torno de 7%, 9%, depende muito da casa, depende do bairro, de uma série de fatores. A vantagem da casa, talvez, a vantagem não, né? Uma diferença básica entre elas é que na casa de longo prazo, normalmente você não precisa deixar ela mobiliada, porque a pessoa vem com a mobília dela e ela se instala como morador, né? Exato. Então, coisa boa. Outra característica que difere muito uma região da outra, Camila, são as escolas. Então, imagina que você está numa região dessa híbrida, né, que você pode ou morar ou locar no curto prazo. As escolas, normalmente, dessas regiões de locação de curto prazo não são as melhores escolas. Não tem uma grade muito boa. Por quê? Você tem um giro de pessoas muito rápido. O teu vizinho hoje não é o mesmo vizinho amanhã. Exato. As crianças na escola estão lá um período e não estão outro. Então, assim, você acaba dificultando muito a qualificação do aluno e, por consequência, da escola. Então, são escolas que têm uma grade mais baixa. Ah, putz, eu vou morar numa região de férias. Se você é solteiro com a sua esposa, ou se você é aposentado, ou se você não tem filho, tá lindo, você vai ter uma casa legal, num condomínio legal, tá tudo bem. Mas se você depende da infraestrutura pública, você vai ter problema, por exemplo, com escola, porque não são as melhores. Eu não recomendaria, mas tem lugar para morar que é lindo demais, condomínios com infraestrutura maravilhosa, mas a escola não é a melhor. Então, são coisas que o investidor tem que pensar. Qual é o objetivo? Você colocou muito bem. Você quer morar ou você quer investir? Se você quer investir, tanto faz se é longo prazo ou curto prazo, mas Exato. Se você quer morar, então, peraí, vamos olhar a situação da sua família para te achar o lugar certo, porque talvez o bairro de locação de curto prazo não seja o melhor lugar para você morar. Tem um negócio aqui, Camila, que é muito legal, que eu vi muito aqui, diferente do que a gente já ouviu falar aí no Brasil, que são as moradias, os condomínios, para quem tem acima de 55 anos. Né? Verdade, isso é legal. Espetacular. Então, assim, você fala, é para velho, doente. Não! O condomínio é maravilhoso. Ele é um condomínio que a gente chama de 55 mais. Então, só pode morar nesse condomínio quem tem acima de 55 anos. Se você tiver filho pequeno, não pode. Então, é um condomínio feito, né, vamos dizer lá, para terceira idade, mas uma terceira idade que vai aproveitar muito, porque a infraestrutura é incrível, o condomínio é lindo, é uma cidade, o condomínio é uma cidade. Então, você tem lugares, as casas térreas, as casas que acomodam muito bem as pessoas. Então, as pessoas criam uma comunidade que interage o tempo todo. Né? Eu estou quase lá, então já falei para minha mulher, 55, perdão, eu quero um condomínio desse. Né? Porque o condomínio é espetacular, é tudo de bom. Né? E não por isso você está pagando mais caro. Então, são coisas que você vê muito aqui. Né? O americano, ele chega a uma idade que os filhos foram embora porque foram para a faculdade, não sei o quê, ele não quer saber, ele se põe como, né, ele regularizou, ele se põe como um aposentado, ele quer o melhor para a vida dele. Ou ele vai morar na praia, ou ele vai para um condomínio desse, ou ele compra um trailer, né, um RV,
para poder sair pelo país andando, ele transporta a casa dele sendo o trailer a casa dele, né? Então, cara, é uma coisa espetacular. Ele vive a aposentadoria dele, ele vive, né, a terceira idade. E é um dos países que mais empregam idosos no planeta, né? Você vai na Disney, você tem idoso andando, fazendo de tudo dentro da Disney, é um negócio incrível, né? Então, dá-se valor para isso. Eu fugi um pouco do tema, mas para te Imagina, mas é que esse assunto é legal. Dos condomínios, eu não chamo condomínio de terceira idade jamais, mas eu chamo de condomínios acima de 55 anos, né? É de tirar o chapéu. Então, o investidor, Camila, o que a gente sempre faz é o seguinte: é entender a necessidade dele. Você quer investir em casa de férias? Vamos achar as melhores para você ter sua rentabilidade garantida. Você quer investir em moradia de longo prazo mesmo? Não é para morar, mas é para alugar? Então, vamos identificar os melhores bairros com a melhor valorização e a melhor procura, né, para você ter giro, eventualmente, se você trocar de um inquilino para o outro. Isso é outra coisa. Então, esses são pontos que a gente sempre observa. Agora, se ele quer morar, a situação é diferente, né? Para a gente poder adequar realmente ao modelo dele. E a terceira coisa, Camila, são os investidores que buscam para construir, né? E a construção pode ser imóvel residencial, imóvel comercial, imóvel industrial. Então, tem muita área aqui que beneficia isso. Eu quero construir um plaza. Um plaza é um shoppingzinho desse que você vê em todo canto aqui, várias lojinhas, tal. Quero construir um plaza e quero deixar para alugar. Legal, então vamos mapear lugares, montar um projeto, constrói um plaza que você vai deixar tudo para locação, receita recorrente, né? Ou não, eu quero construir casas mais populares para eu poder girar rápido ou para manter essas casas alugadas. Então, é outro modelo de investimento que a gente também auxilia. A nossa construtora hoje está muito focada nisso, em trazer opções desse tipo. Então, investe no terreno e investe na construção, a gente vende a casa e você faz o lucro, né, da diferença da operação. E o lucro tem sido muito satisfatório, acima de qualquer aplicação ou desses resultados que a gente falou de locação. São estratégias diferentes, né, que a gente vai abordando de acordo com a necessidade de cada investidor. Então, temos produto para todo o bolso. Exatamente. Eu acho, o que eu achei importante da gente falar é que eu falo com muita gente, né, que tem essa intenção de investir e que às vezes não sabe essa separação. Então, eu acho que isso é primordial. Sim, tem os condomínios híbridos que permitem os dois, mas eu acho que é legal a gente falar que também é cultural do americano, né? Que é ter essa privacidade. É uma cidade extremamente turística. Quem conhece sabe que aquela cidade não para, que aí não para. Sempre a gente até brinca, né? Que não tem baixa temporada, é alta e altíssima temporada. Então, realmente tem muito turista toda hora, todo momento, justamente por conta de toda a magia que é vendida aí no mundo, né? Então, eu acho que isso é importante. Você sabe quantos visitantes passam por aqui por ano? Na cidade de Orlando, 75 milhões de pessoas por ano. Né? A cidade de Orlando, eu não sei a população exatamente, eu vou até consultar aqui no Google, mas é desse tamanho, um ovinho. São 75 milhões de pessoas que passam por aqui todo ano. Dá para você acreditar? Agora eu vou te dar um fato curioso. Sabe quanto dessas pessoas todas aí são americanos? 60% são americanos. Vindos de todo o país, passam férias na Flórida. O resto junta os canadenses, chineses, japoneses, todo mundo, né? E o brasileiro, por incrível que pareça, é desse tamanho. É nada. Hoje, a população de brasileiros nos Estados Unidos deve ser, no último censo, acho que era 2,5 milhões de brasileiros. A Flórida tem 600 mil brasileiros vivendo na Flórida, né? Então, assim, as duas maiores concentrações de brasileiros hoje é Flórida e a região de Boston, né? Massachusetts, Boston lá para cima. São as duas regiões que mais concentram brasileiros hoje. Então, o nosso número aqui hoje de visitantes é muito baixo. Agora, o fato curioso é que o brasileiro é um dos que mais investe em imóveis, né? Proporcionalmente, é um dos mais investe em imóveis e investe em compras, né? Porque o brasileiro vem aqui, é a coisa mais insana, né? Outlet, shopping, outlet e parque, né? Isso mesmo. É exatamente isso. Então, Anderson, até para a gente finalizar aí a nossa live de hoje,
Eu acho que é legal, seria legal, porque isso eu escuto muito do pessoal ali que a gente está trocando, que a gente está assessorando na compra dos imóveis, dar um panorama, né, dos valores. Eu acho que isso é primordial, porque a gente tem aí um cenário, né, de pandemia que afetou o mundo inteiro. Aqui no Brasil não foi diferente, a gente teve uma valorização aí que foi altíssima, chegou a 30%, 40% de valorização dos imóveis, né? Então, não é diferente em Orlando. E o que eu vejo é muita gente chegando com intenção, com muito interesse de investir em Orlando, mas às vezes ainda preso naquele cenário antes da pandemia, né? Que a gente sabe que tinha imóveis bons, imóveis legais ali por 200, 250 mil dólares, você comprava um imóvel muito bacana nos Estados Unidos, que não é mais a realidade de hoje. Então, eu acho que é legal a gente trazer um panorama, né, do quanto gira ali, em média, um bom imóvel, um imóvel legal para residir. Eu sei que tem relação, cada bairro tem um preço e tudo mais, mas eu acho que é só um panorama inicial para que as pessoas possam ter ali uma base, né? E quando a gente fala de férias também, a gente trazer essa base. Por quê? Principalmente quando a gente fala de férias, o que você trouxe ali, que você explicou, né, sobre quantidade de quartos, localização, tudo isso é primordial, porque quando a gente quer o quê? Que essa pessoa, né, que invista nesse imóvel de férias, ela tenha rentabilidade, que ela tenha um retorno muito positivo desse investimento que ele está fazendo. Isso. Então, o que a gente precisa olhar? Estrategicamente, qual é o imóvel que traz uma maior taxa de ocupação para que ele tenha o retorno, inclusive, tem muitas situações, né, que acho que você pode até falar sobre isso, tem muito imóvel que paga o financiamento, imóveis de férias que pagam o financiamento, e você não tira, sabendo fazer, né, o investimento certo no lugar certo, você não tira dinheiro do bolso investindo em um imóvel de férias. Então, eu acho que isso é muito legal da gente trazer aqui, e a gente precisa pensar sempre estrategicamente na hora de fazer esse investimento, e a gente está aqui para dar toda essa assessoria, esse suporte, né? E eu acho que é legal a gente trazer esse panorama de valores para o pessoal, né? Tá legal. Então, vamos mais ou menos aqui. Primeiro, vamos conceitualizar aqui imóveis, né? Você vai ouvir falar muito aqui de single family, townhomes, spec homes, bangalôs, né? São os termos mais comuns aqui hoje para identificar o tipo de casa, né? No geral, as townhomes são casas geminadas, são casas que estão ali grudadinhas, você vê uma fachada com várias portinhas, são as casas todas grudadinhas, são as townhomes, tá? Aí, single family é uma casa que está isolada no terreno, ela está no terreninho dela, os vizinhos não encostam na sua parede, eles estão no próximo terreno, então você tem a área de privacidade da sua casa. São os single families, tá? Separando esses dois já fica fácil, porque uma bangalô é uma single family que tem a garagem grudada atrás da casa, né? Então, isso são características aí. Mas, no geral, quando fala de investimento de casa de férias, se você pegar um bom condomínio, um condomínio de giro com uma casa de 4 quartos, não considera que você vai investir menos que 450 mil dólares numa casa dessa. Vai encontrar de 350? Vai, claro que vai. Usada, vai encontrar. Novas, talvez não, mas usadas você vai encontrar em condomínios médios, tal. Até em condomínios bons, talvez uma townhome. Então você pode colocar aí uma townhome numa faixa aí de 450 para cima até 400, acho que você encontra bons imóveis, uma townhome, né? Vai para um bairro residencial bom, que tem valorização alta, pode colocar aí 450, 480 até 500 mil dólares numa townhome, tá? De investimento. Num bairro bom também, né, que tem um preço médio, você vai ficar ali na faixa dos 430, 420. Isso para dar uma ideia. Estou falando de casas novas, estou falando de casas com pouco tempo de uso ou casa zero, né? Casa 0 quilômetro ali, 9. Quando você para usados, você vai encontrar imóveis aí de 350, vai encontrar, mas aí você tem normalmente que fazer alguma coisa. Uma reforma, ou precisa de alguma coisinha para melhorá-lo. Às vezes o bairro não é um bairro melhor, às vezes o posicionamento dele não é o melhor. Então, assim, tem que tomar um cuidado. As nossas casas que a gente constrói hoje são casas que a gente vende
a 315, 305, casas novas lindas, mas o bairro é longe, é pouca infraestrutura, é um bairro afastado, eu estou 1h30 de Orlando. Então, assim, mas se tua casa é nova, custa 315. Mas a infraestrutura lá ainda não chegou por completo, né? São casas ainda que dependem de um bom tempo para elas poderem ganhar valorização muito maior. Se eu tiro aquela casa de 315 de lá e ponho aqui em Orlando, ela vai valer 450, 500 no mesmo dia, né? Ela até 550 ou mais, porque a casa é uma casa maravilhosa, de 4 quartos e tudo mais. Então, o posicionamento, o bairro influencia. Falando de casa de férias, vamos separar. Townhomes nessa faixa que eu te falei, de 400, e aí vai. Você pode encontrar até de 600, 700, depende do tamanho e tudo mais. Sim. Single family, você vai encontrar, eu diria que se você trabalhar a partir de 500 é um bom número, tá? Acha mais baixo? Acha. Mas 500 é um número para você ter um bom produto, para cima, tá? Tem casas de 2 milhões de dólares de férias. Tem casas de 900, tem casas de 1 milhão e 200, tem casas de 700, tem casas de 600. Muitas. Então, de 500 para cima para você ter na tua cabeça. Moradia. Single family. Se você pegar no bairro que eu moro, você não vai achar nada abaixo de 750 mil dólares. Se você pegar em outros bairros de valorização boa, você deve achar a partir de 550, 600 mil dólares. Uma single family de 4 quartos, um tamanho bom, daí para cima. Acha mais barato? Pode achar usada mais barato, pode achar. Mas você está indo já num processo de começar a caçar. Sabe como é que é? Você não tem oferta grande de produtos. A oferta grande de produtos estão nessa faixa de preço. Então, quando a gente fala em conversão de moeda, Camila, assusta, né? Você está falando de 2,5 milhões de reais numa casa de partida. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Entendeu? Então, isso assusta bastante os brasileiros hoje quando fala em conversão. Tem um termo aqui que é quem converte não se diverte, né? É isso mesmo. Essa é a nossa realidade de moeda. Mas esse é o preço que gira hoje. Dá para achar, dá. A gente tem apartamentos aqui sendo vendidos por 130 mil dólares, né? Mas apartamento pequeno, tem que passar por reforma, lugar ruim, né? Um lugar de baixa valorização, ou aqueles condo-hotel, né? O condo-hotel, você paga uma estrutura, compra um apartamento de hotel, fica num pool de locação, e você compra um condo-hotel, vai pagar 85, 90, 110 mil dólares. Mas, de novo, você não vai poder morar lá, é um condo-hotel, é um quarto, sala, sabe, aquela coisinha apertadinha. Às vezes precisa também fazer toda a remodelação para ele poder girar. Então é isso, né? Infelizmente, hoje, os imóveis estão com um nível de valorização que se manteve aí, né? Eles vieram subindo demais, se manteve. Em pouco tempo atrás, você comprava casas de 4 quartos maravilhosas por 300, 330, né? E outras menores por 250. Infelizmente, isso aí já não existe mais. Isso aí já acabou. Né? Então, exatamente. Está operando num outro patamar hoje. Mas mesmo assim, Camila, você comprando um imóvel hoje, novo, por exemplo, num lugar bom, você sai com ele ali já com valorização. Comprei, assinei contrato, me entregou em 8 meses, ganhei dinheiro na casa. Vendi a casa em 8 meses, já ganhei dinheiro na casa, facilmente. A gente tem assistido muito isso, sabe? Então é isso, esses são os números que mais ou menos flutuam por aqui, né? Agora vai depender muito do apetite do investidor para a gente poder modelar e encontrar o imóvel certo para o dinheiro dele, né? Perfeito, eu acho que a gente passou aí pelos pontos principais hoje, né, na nossa conversa. Eu queria encerrar realmente da gente falando ali, né, de um preço médio de investimento, até para dar um panorama para as pessoas que estão assistindo a gente. E falar, né, que é super importante, e esse é o nosso propósito aqui, é dar essa assessoria completa em todo o processo de investimento e de compra de um imóvel ali nos Estados Unidos. Então, inclusive, de ajudar a tomar as melhores decisões, as decisões mais rentáveis, as decisões aí que trazem, né, um lucro no final da operação para cada pessoa ali que faz negócio com a gente. Então, a gente faz toda essa análise para dar esse suporte, essa assessoria, né, para as pessoas aí que toparem entrar nessa com a gente. Então, eu quero colocar aqui, né, até para a gente ir encerrando, que todo mundo que assistiu e que está assistindo essa live, né, e que vai assistir, porque ela vai ficar gravada aqui no YouTube, para a gente
receber de vocês comentários. Comentem aí o que vocês querem que a gente fale nos nossos próximos vídeos, o que vocês querem que a gente explore, o que vocês têm mais de dúvida, né? Que a gente possa trazer aqui esclarecimento e conteúdo para vocês. Então, deixa aí nos comentários, né, Anderson, tudo que vocês querem, que a gente está aqui, a gente está à disposição e a gente tem... eu estou feliz de gerar esse conteúdo, eu gosto, eu amo falar sobre esse mercado, sobre as possibilidades que a gente tem aí de investimento em Orlando. Então, a gente está super à disposição para gerar mais e mais conteúdo para o pessoal, né? Então, acho que esse é um ponto que eu quero deixar aqui de recado. E, claro, né? Curte nosso vídeo. Se você gostou desse conteúdo aí, curte, deixa o seu like, porque isso ajuda a gente também a ranquear e a gente trazer mais conteúdo legal para todo mundo. Compartilha. Tem muita gente querendo investir, que quer ir para os Estados Unidos, que quer comprar um imóvel, que tem um sonho e não sabe por onde começar. Então, acho que nesse vídeo aqui a gente deu esse panorama, né? Então, compartilhem com outras pessoas que estejam buscando por isso. Se inscreve no canal, porque a gente vai trazer muitos outros conteúdos aqui, né? Para ajudar todo mundo aí. E ativa o sininho, porque também quando a gente tiver qualquer novidade, vocês vão receber tudo isso. É isso aí. É isso aí. E contem com a gente, né? A gente quer que vocês venham para cá felizes, que tenham resultados muito bons e que, né, a experiência de morar nos Estados Unidos seja mais incrível da vida de vocês. Então, contem com a gente. Com certeza. Estamos à disposição e a gente pode assessorar, ajudar aí em todo o processo. Anderson, muito obrigada. Obrigada aí pelo seu tempo. Obrigada por todo o conteúdo rico aqui que você compartilhou com a gente. E bora para o próximo vídeo, porque a gente vai ter mais conteúdo aí legal para compartilhar com o pessoal. Obrigada mesmo. Obrigado a você, Camila. Obrigado mesmo, pessoal. Obrigado para quem ficou aí até o final. Para quem não ficou, também fica o agradecimento. Contem com a gente, estamos à disposição, né? E de verdade, assim, existem dúvidas que vão surgir no meio desse processo todo. E se eu e a Camila não conseguir responder, nós vamos buscar ajuda para os universitários para poder trazer para vocês a resposta correta, que vai auxiliá-los aí em todo esse processo, que não é complicado, mas também não é tão simples. Então, por isso que a gente existe, para ajudar mesmo. É isso aí, tá bom? Valeu, pessoal. Perfeito, pessoal. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.